Antes de tudo, me conta uma coisa. De onde você está assistindo esse vídeo? Coloca aí nos comentários se é do Brasil, Portugal, Japão, Estados Unidos ou de qualquer outro lugar do mundo. É muito bom saber até onde esse conteúdo está chegando, porque o que vamos falar hoje é algo que precisa ser espalhado. Você pode estar prestes a descobrir um segredo da natureza que pode transformar sua saúde, ou que talvez já esteja afetando seu corpo, sem que você saiba. Imagine por um segundo que algo tão simples quanto uma cebola crua que você tem agora mesmo na sua cozinha seja capaz de desencadear efeitos profundos e, em certos casos, irreversíveis no seu organismo. Parece exagero? Pois não é. E o mais chocante é que quase ninguém fala sobre isso. Nem os médicos, nem os nutricionistas, nem os comerciais de TV que enchem nossas cabeças com soluções caras e muitas vezes desnecessárias. Neste vídeo, a gente vai explorar uma verdade escondida por trás de um dos alimentos mais consumidos do mundo, a cebola crua. Você já deve ter ouvido falar que cebola faz bem para a saúde, certo? É um dos ingredientes mais antigos da história da humanidade, usado em diferentes culturas, tanto na culinária quanto na medicina natural. Ela é rica em antioxidantes, tem compostos sulfurados, flavonoides, vitaminas e uma longa lista de benefícios. Mas o que ninguém te conta é que o impacto da cebola crua no seu corpo pode ir muito além do que você imagina. E dependendo de como, quanto e quando você consome, os efeitos podem ser muito, muito intensos. E é justamente sobre esses efeitos pouco falados que vamos tratar aqui. Mas já te aviso, o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga esse alimento tão comum. Não pule nenhuma parte, porque cada informação é uma peça do quebra-cabeça. Vamos começar entendendo por que a cebola crua é considerada um dos alimentos mais poderosos para o próprio humano. A cebola é um vegetal da família Allium, a mesma do alho poró e da cebolinha. O que diferencia a cebola crua das outras versões, como a cozida, assada ou frita, é a concentração de compostos ativos que permanecem intactos quando não passam por nenhum tipo de cozimento. Esses compostos, especialmente a lisina e a quercetina, têm propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas e antioxidantes muito potentes. E é aqui que está o ponto. Quando você consome a cebola crua, esses compostos agem de forma muito mais direta no seu corpo. Eles entram em contato com a mucosa bucal, percorrem o trato digestivo em sua forma mais ativa e desencadeiam reações fisiológicas imediatas. Uma delas é o estímulo ao sistema imunológico. Em pessoas com o organismo em equilíbrio, isso pode ser algo extremamente benéfico, mas em pessoas com alguma condição pré-existente, como gastrite, síndrome do intestino irritável, refluxo ou mesmo desequilíbrios hormonais, essa ação pode provocar reações adversas intensas. Um estudo recente, realizado na Europa, mostrou que o consumo excessivo de cebola crua pode desencadear inflamações intestinais em mulheres acima dos 40 anos, especialmente quando o intestino já apresenta sinais de desequilíbrio. Isso acontece porque os compostos sulfurados presentes na cebola aumentam a fermentação intestinal, o que leva a gases, distensão abdominal, dor e, em casos mais graves, crises inflamatórias que podem se tornar recorrentes. Mas o impacto não para por aí. A cebola crua também interfere diretamente na produção de enzimas digestivas, alterando o pH do estômago e dificultando a digestão de outros alimentos. Para quem já tem um histórico de refluxo, por exemplo, o consumo diário de cebola crua pode agravar os sintomas, ao ponto de causar erosões esofágicas, uma condição irreversível se não tratado a tempo. Agora, se você está pensando, mas eu como cebola crua todo dia e nunca senti nada, calma! Nem todo efeito do corpo aparece imediatamente. Algumas alterações são silenciosas e acumulativas. É como uma gota que pinga todos os dias no mesmo lugar. No começo, você não nota, mas com o tempo o impacto se torna visível e, às vezes, irreversível.
Outro ponto pouco falado é o impacto da cebola crua na saúde hormonal das mulheres. Alguns estudos indicam que os compostos bioativos da cebola podem interferir na atividade do fígado, que é o órgão responsável pela metabolização de hormônios. Isso pode afetar diretamente o equilíbrio de estrogênio e progesterona, especialmente em mulheres na perimenopausa ou na menopausa, fases da vida em que o corpo já está em transformação. E isso é muito sério, porque pequenos desequilíbrios hormonais podem desencadear uma cascata de sintomas, como insônia, irritabilidade, ondas de calor, ganho de peso e até alterações no ciclo menstrual. E agora vem o ponto mais polêmico. Há evidências de que a cebola crua, consumida em grandes quantidades e de forma contínua, pode interferir na absorção de medicamentos. Isso mesmo, por ter ação vasodilatadora e anticoagulante, ela pode potencializar ou neutralizar os efeitos de remédios, como antiplaquetários, anticoagulantes e até antihipertensores. Ou seja, se você toma algum remédio de uso contínuo e consome cebola crua todos os dias, talvez precise conversar com seu médico sobre isso. O que parece inofensivo pode estar alterando todo o funcionamento da sua medicação. E antes que você pense que isso é alarmismo, saiba que não estamos dizendo que a cebola crua é ruim. O problema está no exagero, na frequência e principalmente na falta de informação. A medicina natural é poderosa, mas precisa ser usada com sabedoria. E quando o assunto é saúde da mulher, especialmente após os 40 anos, todo ganha uma nova camada de complexidade. O corpo muda, os hormônios mudam, o metabolismo muda e os alimentos que antes faziam bem agora podem exigir mais atenção. Para encerrar essa primeira parte, quero que você reflita. Será que o seu corpo está tentando te dar sinais? Aquela dor de estômago recorrente, o intestino preso, os gases que não passavam antes, a insônia, o cansaço inexplicável. Será que algo na sua alimentação, como a cebola crua, pode estar por trás disso? Na próxima parte, vamos continuar essa investigação. Vamos falar sobre a forma correta de consumir a cebola crua sem riscos, como identificar os sinais de intolerância silenciosa e, o mais importante, como usar esse alimento de forma inteligente para beneficiar e não prejudicar o seu corpo. Se você chegou até aqui, continue. O que vem a seguir pode abrir seus olhos de vez. E o que talvez mais assuste não é o fato da cebola crua ser poderosa, mas sim o quanto ela tem sido subestimada. Sim, a cebola crua é um verdadeiro remédio natural, mas muitos a ignoram, trocando por suplementos caros ou até medicamentos desnecessários. Quando ingerida regularmente, ela promove mudanças celulares profundas, regulando a inflamação silenciosa no corpo, que é o gatilho para inúmeras doenças crônicas, como diabetes, Alzheimer, doenças cardíacas e até certos tipos de câncer. E se você acha que isso é exagero, saiba que a ciência tem comprovado que os compostos da cebola, especialmente a quercetina, têm efeito direto na prevenção desses males silenciosos. Mas tem mais. A cebola crua age como um detetive natural, identificando e neutralizando radicais livres antes que eles danifiquem suas células. Isso significa que ela ajuda a preservar a juventude do seu corpo por dentro, o colágeno da pele, a lubrificação das articulações, a proteção das células cerebrais, tudo isso é beneficiado. Inclusive, há estudos indicando que a cebola crua melhora o fluxo sanguíneo cerebral, ajudando na memória e até no humor. E para mulheres na menopausa ou em fases de variação hormonal, os efeitos são ainda mais evidentes, pois a cebola age como um modulador natural de hormônios. Você já se perguntou por que em algumas culturas as pessoas comem cebola crua todos os dias, inclusive no café da manhã? Não é por acaso. Elas sabem o que muita gente ignora. A cebola crua pode aumentar a imunidade em até 300% quando consumida de forma contínua. Isso significa menos gripes, menos infecções, mais energia e disposição. E não estamos falando de uma superdosagem, mas de um pequeno pedaço por dia, cru, preferencialmente com o estômago não totalmente cheio. Inclusive, comer cebola crua com azeite extra virgem potencializa ainda mais os seus efeitos. Agora, se você sofre com pressão alta ou colesterol elevado, a cebola crua também pode ajudar.
Ela tem compostos naturais que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos, facilitando o fluxo do sangue e reduzindo a carga sobre o coração. Isso sem falar no efeito anticoagulante suave, que ajuda a prevenir coágulos perigosos. Sim, um simples alimento que você tem na sua cozinha pode proteger o seu coração de problemas sérios. Só que, mais uma vez, pouca gente sabe disso. Ou pior, sabe, mas não coloca em prática. E se você ainda tem dúvidas sobre o impacto da cebola crua na sua saúde digestiva, preste atenção nisso. Ela alimenta as bactérias boas do seu intestino. Isso mesmo, a cebola crua é rica em fibras pré-bióticas, que funcionam como alimento para as bactérias benéficas. E o intestino saudável não só melhora a digestão, como também fortalece o sistema imunológico, melhora o humor e reduz inflamações em todo o corpo. A ligação entre o intestino e o cérebro já é amplamente estudada, e a cebola crua tem um papel fundamental nesse equilíbrio. Agora, atenção! Apesar de todos esses benefícios, não é qualquer pessoa que deve sair comendo cebola crua em excesso. Pessoas com refluxo, gastrite ou sensibilidade intestinal podem ter desconforto se consumirem em grandes quantidades. O segredo está na dosagem. Comece com pequenas porções, observe como seu corpo reage e vá aumentando conforme for se sentindo bem. E nunca substitua tratamentos médicos pela cebola crua sem antes conversar com seu médico. Ela pode ser um apoio, um reforço, mas não deve ser encarada como solução única. E tem mais um detalhe curioso. Você sabia que a cebola crua pode ajudar até no controle do açúcar no sangue? Exatamente. Há compostos nela que aumentam a sensibilidade à insulina, o que significa que o seu corpo usa melhor o açúcar disponível, evitando picos perigosos. Isso é especialmente importante para quem está na pré-diabetes ou já enfrenta diabetes tipo 2. E claro, se aliada a uma alimentação equilibrada e a prática regular de atividades físicas, o efeito é potencializado. Por tudo isso, a pergunta que fica é: por que ainda ignoramos a cebola crua? Talvez porque fomos treinados a buscar soluções complicadas, pílulas mágicas, fórmulas caras. Mas a verdade é que muitas vezes o remédio está ali, simples, acessível, cru, como a cebola. Um alimento que, quando consumido com consciência e regularidade, sim, pode causar um efeito irreversível no seu corpo. E esse efeito é positivo, poderoso, regenerador. Só depende de você colocar isso em prática.